Graça e paz benditos de meu Pai. Eu estou gravando esse outro vídeo para falar novamente sobre caridade, sobre a obra de Deus. E é muito importante, isso é muito importante para todos nós cristãos. Eu vou falar uma passagem, vou ler aqui uma passagem da Bíblia, né, em que Jesus fala a respeito disso, mas antes eu gostaria de fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não tenho a pretensão de impor a minha opinião e de mudar de ninguém. Eu gostaria sim de ajudar a formar aqueles que não têm ela formada, porque eu lembro-me que quando eu era mais novo e não tinha opinião própria, eu fazia tudo aquilo que os outros falavam, e foi assim que eu acabei me enveredando por caminhos ruins, caminhos errôneos e sombrios. E eu não gostaria que ninguém passasse pelo que eu passei, ok? Vamos lá. A Bíblia, como o próprio nome diz, ela é sagrada. Bíblia é fonte somente de bênçãos. Ela é a palavra de Deus. Algumas pessoas falam que não, mas um dia eu vou falar melhor sobre isso e vou comprovar. Ela é a palavra de Deus. Tudo aqui que consta aqui é para o nosso bem, se for bem entendido. Não adianta pegar um texto aqui, um texto ali, que ele vai ser controverso, aí você vai dizer que a Bíblia é uma farsa. Mas não é. Se você ler o contexto todo, você vai entender que tudo tem muito sentido. Ok? Então algumas pessoas dizem que quando você abre a Bíblia, rios de água viva saem, porque a palavra de Deus ela é viva, né? Ela é constante, ela é atuante na nossa vida, ela tem uma vibração, uma energia que gira ao nosso redor quando nós estamos lendo a Bíblia, estamos estudando a Bíblia. Outras pessoas falam que toda vez que uma Bíblia é aberta, o inferno é estremecido. A verdade é que as sociedades bíblicas, elas colaboram para a obra de Deus. Elas beneficiam obras, parte do lucro da venda das Bíblias é destinado a obras de caridade, a obra de Deus. Nós sabemos disso, são homens de Deus. Ok? Mas ela está sendo substituída por outro. Um instrumento que mais atende ao diabo do que a própria Deus. Ok? A Bíblia é o livro mais vendido no mundo e corre o risco de deixar de ser. A Bíblia está sendo substituída nas igrejas, e cada dia isso vem crescendo, substituídos por tablets, por smartphone e por celulares, ok? Ou seja, ninguém está mais comprando Bíblia como se comprava antes, o que é muito triste. Isso é muito triste. Celular, internet é canal de bênção e é canal de maldição. Você tanto pode acessar um vídeo de pregação, um vídeo de louvor, como pode assistir também um vídeo pornográfico. Então, fonte para mim que gera bênção e maldição não é fonte confiável e para mim é maldita. Ok? Então, é importante a gente atentar para esses detalhes. Essas empresas que fabricam os celulares, os tablets, né, japonesas, sul-coreanas, elas são adeptas a deuses pagãos. E a maioria delas são satanistas. Só Deus sabe quantos sacrifícios humanos foram necessários para que elas chegassem aonde elas chegaram, para se tornarem o poderio mundial que elas se tornaram. Então tem gente que está deixando de contribuir para a obra de Deus comprando uma Bíblia para contribuir lá ao exército dos servidores do opositor, né? Eu já cheguei atrasado em culto na igreja e passando pelo corredor, né, vendo as pessoas sentadas, né, procurando lugar, eu via diversas pessoas, ou a maioria, quase 100% da igreja, com celular e smartphone, acessando na hora do culto lá o pastor pregando. Mas o engraçado é que eu percebi que não estava ninguém acessado, ligado na Bíblia online não. Era tudo no Facebook, no WhatsApp. Eu acho isso uma falta de respeito. Eu acho isso uma falta de reverência a Deus. Mas o que fazer se o próprio pregador está lá no púlpito também com seu tablet e com seu smartphone, né? Então é importante nós atentarmos para isso, porque não é a igreja, não é o pastor, não é o evangelho que tem que se adaptar à modernidade, às pessoas, né, aos jovens, para ver aquela identificação, né, os jovens, os adolescentes, que tudo deles é tecnológico, né? Não é a igreja, são eles que têm que se moldar à igreja, eles têm que se moldar ao evangelho. Ok? É uma preocupação muito grande, a gente tem que ficar ligado
nisso, porque isso me preocupa pelo seguinte, porque terá um dia, vai existir um dia, se caminhar nessa linha de raciocínio, vai chegar um dia onde não se abrirão mais igrejas, se criarão sites, e não terão os cultos, né? Serão através de videoconferência, ou seja, você não vai precisar se locomover de casa para ir à igreja, você pode ficar de camiseta sentado no sofá assistindo o culto, né? E com isso, não vai ter falta, é claro, vai ser ótimo, não é verdade? Só que a igreja vai esfriar e ela vai ser extinta da face da terra se continuar desse jeito. É importante que a gente fique ligado, porque eu penso, se Jesus estivesse aqui entre nós, ele iria gravar um vídeo no YouTube para ter milhões de acessos e depois iria no programa da Eliane e do Rodrigo Faro evangelizar, né? Não, eu não acredito. Eu acho que ele ia andar a pé, não de carro importado, iria pregar em praça pública, não em templos suntuosos, ok? Então, eu sou um camarada que eu tenho uma cabeça boa para tudo, uma cabeça bem aberta, mas tem certas coisas que não entram na minha cachola. Essa é uma delas. Mas não entram porque eu não quero, eu não permito, ok? Eu não permito. Então vamos lá. Vamos falar sobre um versículo que fala muito bem sobre a caridade. É Jesus que fala, ele fala de uma forma bem contundente. Está no Evangelho de Mateus 25, versículo 31. O juízo das nações. Diz assim: quando vier o Filho do Homem em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará em seu trono de glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos da sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Eu sempre cumprimento vocês, graça e paz, benditos de meu Pai, né? E é tirado daqui. Vinde, benditos de meu Pai, possui como herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e me foste ver. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermos ou na prisão e viemos a ti? O rei respondendo, dir-lhes-á: em verdade eu vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Esses pequeninos a qual Jesus refere aqui é o pobre, é o necessitado, né, o próximo, né, é o carente, né, é o desamparado, o frágil, o injustiçado. É esse. Analisa o texto que você vai ver que é esse. Eu não vou falar o que ele fala para os cabritos, não. Se vocês quiserem, vocês leem. Mas é assustador. Então, muitas das vezes a gente pensa, não, estou fazendo a minha parte, eu cuido da minha vida, né, eu cuido dos meus. Gente, bandido também cuida dos seus. Bandido também é bom para os seus filhos, para sua mulher. Bandido é bom. Inclusive, bandido ajuda a comunidade. Coisas que muitas das pessoas que se acham aí, né, seguras de si, não fazem. Só cuidam da sua mulher e dos seus filhos. Não ajuda ninguém da comunidade, da redondeza, no morador de rua ali na esquina. E bandido ainda às vezes distribui lá alimento lá para a galera lá da comunidade. Nós temos que ficar preocupados com isso. Porque não sou eu que estou falando, é o Evangelho, é Jesus que é o nosso maior referencial. É necessário que a gente ajude essas pessoas. Perdão. É necessário que nós façamos a caridade. Nós não viemos ao mundo ao passeio. Nós viemos, cada um de nós veio com uma missão e ela precisa ser cumprida. Nós um dia seremos indagados, inquiridos a respeito do que nós fizemos. Bom, eu não fiz mal. Ok, eu não fiz mal. Eu não fiz mal, mas também não fez bem. Ou seja, você serviu para quê? Entendeu? Então a tua existência praticamente não tem nem sentido de ser. Então é muito importante a gente estar ligado nisso. Não custa nada ajudar essas pessoas, é bom. Sabe, quanto mais você ajuda o necessitado, mais Deus te ajuda, né? Eu fico hoje pensando, muito preocupado.
As pessoas hoje em igreja estão indo para a igreja e elas ficam com o celular ligado. Ficam com o celular ligado, toda hora olhando para o celular, porque ficam preocupados com os filhos ou com os negócios. Está escrito em Salmo 37, 4, e também deleita-te no Senhor, nas coisas do Senhor, que Ele atenderá aos anseios do seu coração. Fica lá no culto, ligado no culto, que enquanto isso os anjos do Senhor vão estar protegendo seus filhos. Quando você estiver lá na igreja preocupado com o negócio a fechar, está escrito, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será dado. Então você não precisa ficar preocupado que Deus vai estar lá cuidando do teu negócio. Ficar ligado dentro da igreja é muito preocupante. No passado não tinha essa preocupação. As pessoas não ficavam com o celular porque não tinha celular dentro da igreja. Ou elas tinham mais fé do que nós, ou então o que foi criado para nos trazer conforto, né, e praticidade se tornou objeto de aflição de espírito, que a gente não consegue nem priorizar o culto à obra de Deus. A gente depois quer ser priorizado, a gente não prioriza a Deus, a gente bota nossos filhos e nosso negócio na frente e depois quer reclamar de Deus, né? A gente quer reclamar quando Ele prioriza aqueles que o priorizam. Então, é importante que a gente cuide das coisas de Deus, que a gente busque as coisas de Deus, para que Ele cuide das nossas. Mas cuidar das coisas de Deus é como está escrito ali, ajudar o próximo, o pequenino, né? Cuidar das coisas de Deus não é só ficar indo todo dia no culto, não. É importante que a gente entenda que cuidar das coisas de Deus é cuidar do necessitado. Ele te fez com uma condição melhor de vida, mas também existe o necessitado, o viciado, o mendigo, né? E ele precisa de ajuda. Deus poderia descer aqui na terra e fazer isso? Ele poderia fazer, ele poderia mudar tudo. Só que ele ia interferir na maior lei que ele criou, né? E é uma lei que é em nosso benefício e muitas das vezes para a nossa perdição. Depende da gente, que é a lei do livre-arbítrio. Então ele usa a gente para ajudar os pobres, né? Ele nos capacita de diversas formas, com amor, com carinho, com compaixão e com condições financeiras. E ele faz isso tudo para que a gente doe um pouquinho do muito que a gente recebe, né? A gente já recebe isso tudo aí de Deus, da parte de Deus, e é para ajudar o necessitado. Então, vamos lá, galera, vamos para a rua, vamos ajudar essas pessoas, ajude nesse projeto a qual eu sou voluntário, ajude também a fundar o projeto Jovens de Cristo, né? As pessoas falam, Jesus falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Mas as pessoas não estão indo, as pessoas estão ficando paradas dentro da igreja, elas estão pregando para crentes, elas estão evangelizando evangélicos e elas estão pescando dentro do aquário. Só que tem aí fora, cara, um oceano de perdidos, de pecadores, de ateus, né, de ímpios, e eles precisam ouvir a palavra, mas a gente tem que chegar com amor, a gente tem que ir para as ruas, vamos dobrar manga, vamos descer do pulso, vamos sair das igrejas, o que a gente aprende lá, a gente tem que botar em prática na rua. Nós estamos nos enchendo de informações e estamos ficando soberbos, cheios de pompa, né? Estamos nos tornando presunçosos, olhando os outros com altivez, achando que nós estamos salvos e está todo mundo perdido, que esse mundo já era, mas a gente não faz nada para mudar. É necessário que a gente tenha essa consciência, primeiro a humildade, para entender que não adianta nós sermos doutores da palavra, nós sermos verdadeiros escribas e não produzirmos um fruto sequer. Quanto a quem mais foi dado, mais será cobrado. E nós vamos responder pelo mal que fizemos, mas também vamos responder pelo bem que nós deixamos de fazer. Então peço a vocês, eu não estou aqui exortando quem sou, eu sou um réis pecador. Eu só tento botar em prática o pouco que eu aprendo, o pouco que eu sei, mas eu ponho com amor. Eu procuro praticar o amor, procuro ajudar o próximo. E talvez dentro da consciência de Deus, né, da percepção de Deus, eu esteja fazendo mais do que muitos doutores aí da palavra. Eu gostaria de convidar todos vocês para se unirem a nós, né, para a gente botar isso em prática, criar esse projeto Jovens de Cristo e ajudar o necessitado. Eu conto com vocês para que vocês se unam a nós. Vamos lá, galera, vamos nos unir e vamos praticar o cristianismo. Vamos transformar o mundo num lugar melhor de se viver, ok? Muito obrigado. Graça e paz.